Esse sou eu. Esse aqui, ó. Ó a cara de cão. Não tem? A cara de menino encapetado? Era eu. Eu era um anjo, gente. Um anjo de candura. Vocês devem ver, meu irmão mais velho, ele era mais tímido. Então ele ficava me cutucando. Vai lá, faz. O que ele queria fazer, ele me empurrava pra fazer. E eu gostava de aparecer. Lembra? Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Lá em casa é um exemplo clássico disso. Eu gostava de aparecer, o que eu ia fazer? Arte. E depois, ferrava. Como é que funcionava lá em casa? O que aconteceu quando eu descobri isso aqui? Como é que funcionava isso? E comecei a corrigir o que estava na minha mente. Vamos lá. Lá em casa, a gente... Eram 3 meninos, uma menina. Nessa época a menina não tinha nascido, ela nasceu quando eu tinha 12 anos. Então ela é bem a rapinha do tacho. Eu e meu irmão mais velho, o Fábio, a diferença era muito próxima, era só 2 anos, o Christian já era mais longe. Então minha mãe comparava muito nós dois. Eu era o mais esperto, que tirava nota boa, era o exemplo na escola. E o Fábio era o responsável. Menino mais responsável, né? Mais velho, irmão mais velho, cuida dos outros. Então, minha mãe sempre comparava a gente. Quando ela queria que um comportasse com o outro, ela comparava a gente. Quem é pai de mais de um, sabe do que eu tô falando, né? E quem também tem irmãos, provavelmente já passou por isso. Quem não tem, provavelmente passou com primo. Tá vendo seu primo? Olha lá. Menino bom. Agora tu? Miséria. Desgraça. Pensa a cabeça dessa criança. Aí, beleza. O que aconteceu? A gente foi crescendo nessa base de comparação, eu passei no concurso. E aí, o que aconteceu? Adivinha? O que aconteceu na minha casa? Tá vendo? Você tem que fazer igual o Fagner. Passar no concurso público. A balança. Adivinha o que aconteceu comigo? Em 4 meses eu já estava infeliz no trabalho. Estava insatisfeito, não queria aquilo ali. Eu não nasci para ser servidor público, gente, na moral. Não nasci para ser servidor público. Eu comecei a buscar formas de alcançar minha independência financeira. Só que o que acontece quando a gente não está programado para isso? Sabotagem. Montanha-russa. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Era eu ganhar um dinheiro, bater no teto, eu gastava esse dinheiro. Já aconteceu com vocês? Aconteceu? Pois é. Exatamente. E aí, tá cansado disso. Cansado de acordar de manhã, bater a mão no despertador e não querer sair da cama. Entrando já no estado de depressão. Eu decidi casar. Vê. Foi bom, gente. Foi uma decisão boa. Foi uma decisão boa, gente. Né, amor? Ela é minha sócia, ela que manda em tudo. Casar e vim morar em Recife. Eu saí da Assembleia. Em um mês de fora, eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava lá. Eu aprendi uma coisa que chama termostato financeiro. Vocês já ouviram falar? O que é um termostato financeiro? Você tem um padrão de quantidade de dinheiro que você ganha. Por isso que normalmente a gente bate no teto. E qual que é esse padrão? É a razão entre os seus desejos e os seus medos. Para desequilibrar essa balança e você passar a ganhar mais, os seus desejos precisam ser mais fortes que os seus medos. Só que o medo tem bem mais peso. Lembra que o nosso cérebro está mais preocupado em proteger a gente? Então ele tem mais peso. E aí o que aconteceu? Cheguei no teto, bati e nada de passar. Nada de passar. E eu já estava no mercado digital, eu empreendia pela internet. Via todo mundo falando, não, porque dá pra fazer um 6 em 7, 100 mil em 7 dias. E aquele negócio, eu falei assim, gente, eu devo ser burro pra caramba, não é possível, velho. Não passa. Tem que ter alguma coisa. Eu estudava. Gente, o pessoal perguntava pra mim as coisas. Wagner, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu ensinava, os caras ganhavam dinheiro e eu não. Não é possível, velho. Tem alguma coisa. Então eu comecei a buscar autoconhecimento. Eu falei, cara, deve ter algum problema comigo. Eu comecei a buscar autoconhecimento. E adivinha qual foi a crença que eu descobri? Qual foi o medo? Medo do sucesso. Medo do sucesso. Se eu tivesse sucesso, o que ia acontecer, gente? Eu ia ser comparado com meus irmãos. E toda vez que minha mãe me comparava com eles, tipo, me comparava com o Fábio, você tinha que ser organizado igual o Fábio. Eu me sentia inferior. Eu me sentia rejeitado. Eu sentia que para eu ser amado eu tinha que ser diferente. Consequentemente, o que acontecia? Quando eu começava a ter algum sucesso, eu começava a me sabotar. A ficar infeliz. Arrumava um jeito de mudar o negócio. Ou eu comprava um carro no leilão,
e depois perdia 50% do meu investimento. Ou eu pedia para sair de um cargo de estabilidade. Ou eu simplesmente desistia do meu negócio, como eu já estava quase desistindo, até eu descobrir essa crença. Eu usei uma técnica chamada de EFT, chama Emotional Freedom Techniques, são técnicas de libertação emocional, e foi usando essa técnica que eu descobri isso que eu estou contando para vocês. Na época eu não sabia que eu tinha esse problema com competição. Não tinha a mínima ideia. Só que aí eu descobri. E o que a gente faz quando a gente descobre como é que a gente faz e a gente descobre como é que arruma? A gente corrige. Quando eu corrigi essa crença, e foi muito simples corrigir essa crença, eu comecei a observar, e olha como o nosso cérebro é interessante. Quando você começa a observar o padrão que você está e o que aconteceu naquele padrão, e você busca momentos que quebram aquela regra, porque o seu cérebro ele é absolutista, o seu subconsciente ele é absoluto. Toda vez que minha mãe me compara, eu me sinto inferior. Toda vez que meus irmãos são comparados, eles se sentem inferiores. Essa era a crença que eu tinha. E eu comecei a procurar um outro padrão. E eu percebi, durante as rodadas de EFT, que não era bem assim. Quando eu comecei a ganhar mais, os meus irmãos também começaram a ganhar mais. Toda vez que eu subia a barra, eles também subiam a barra. Então, na verdade, não era ruim eu ganhar mais. Era bom, porque eles iam ter uma vida melhor também. Fazendo essa ressignificação, mudando esse pensamento, o medo do sucesso foi embora. Um mês depois eu fiz uma consultoria. Um mês depois eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Na verdade foi 6 em 1 hora, mais de 100 mil reais em 1 hora. Terminei um ano com mais de 600 mil reais de faturamento. E assim seguiu. No segundo ano, eu já tinha feito mais de 1 milhão em 40 horas. Por causa de um medo que foi corrigido. Quem quer corrigir os seus medos aqui comigo agora que vocês conheceram isso? Que vocês sabem a história, fala eu! Agora vocês dão energia! Tá certo. Só que tem um porém, galera. A última função do nosso cérebro. O nosso subconsciente é preguiçoso. Ela é a parte negativa nossa. Pensa num bicho preguiça. Ele olha para toda a sua programação e fala assim, mas rapaz, trocar isso aqui vai dar trabalho demais. Aí, vê se você reconhece essa cena. Vê uma palestra de educação financeira e fala, velho, esse negócio é pra mim, vou ficar rico. Aí eles ensinam que você precisa falar que você tem uma mente rica e que você é rico. Você olha o seu saldo bancário lá, tá com 0, vermelho, você fala, não, mas eu sou rico. Não é? Eu não tô mentindo, gente. Não é verdade, eu não tô mentindo. O que seu subconsciente fala pra você? Deixa de conversa, meu amigo. Deixa de conversa, rapaz. Tu é rico nada. Olha aqui o que eu tenho na minha programação. Como é que funciona esse processo na Vera? Severino, que é essa linhazinha aqui que não tá aqui à toa, o nosso fator crítico. É o porteiro do seu subconsciente. E o porteiro do seu subconsciente funciona igual o Severino. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Essa crença tá no subconsciente? Pode entrar, reforça. Essa crença tá no subconsciente? Não. Volta, força de vontade. O que acontece com a força de vontade? Deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção. Descarrega. E aí o que acontece? Você volta pro padrão que você tava. Severino, você olha no espelho e fala, nossa, como eu tô gorda. Cara, crachá. É, você é gorda. Pode entrar. Você olha pra sua conta bancária. Puta que pariu, eu sou um fudido mesmo. O que acontece? Cara, crachá. Você tem que ser fudido mesmo. Pode entrar. Ganhar dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é o mal do mundo. É isso que tá na minha programação. Pode entrar, eu deixo. E aí você vai reforçando as crenças negativas. Crença negativa, gente, entra igual faca na manteiga. Quando o seu pai chega lá e fala assim, menino, tu é fudido mesmo? Entra de uma vez. Quando ele fala que você é burro, você é incapaz, você tem dificuldade de aprender, o que acontece? Você nunca vai ter sucesso na vida. Se não matar a alergia. Se não matar a alergia. Exatamente. Então o que acontece? Essa crença entra direto na sua mente.
Como é que a gente faz então, gente? Para eliminar hábitos nocivos e prosperar, já que o nosso fator crítico, o nosso porteiro, não deixa entrar as sugestões. É ele que manda no Paranauê. Se ele deixar entrar, a sugestão vai direto para a nossa programação, a gente tem que executar. O nosso subconsciente ele é responsável, ele tem que executar, ele só segue o que está ali dentro. Se a gente altera a programação, muda instantaneamente. O que a gente faz para poder tirar o nosso porteirinho da jogada e conseguir inserir a programação correta? A programação correta não, né? A programação que a gente quer racionalmente. A gente bota o porteiro para dormir. A gente coloca o porteiro para dormir e o nosso consciente assume o papel de porteiro e vai definir o que vai entrar e o que não vai entrar. Como é que a gente faz isso? Através das nossas emoções. Eu utilizo uma técnica que eu chamei de controle neuroemocional, que é o controle das nossas emoções a nível subconsciente. Lembra que eu falei que quando as nossas emoções assumem, o consciente se abre como um mar vermelho? É porque o porteiro sai da jogada. O porteiro sai da jogada e o seu subconsciente assume. Quando o seu subconsciente assume, quando você está emocionado, a gente consegue conversar diretamente com ele. Consequentemente, a gente consegue acessar aquelas memórias que são reais, sem a justificativa do seu racional. A gente faz uma pergunta para ele e ele responde com a verdade, não com o que o seu racional acha que é. Então, se eu pergunto para o seu subconsciente o que está causando esse medo, essa timidez, qual que é essa memória? Ele vai voltar e vai me falar, a memória é essa, aconteceu isso, é assim, assim, assado, eu estou me sentindo dessa forma. E a gente vai ressignificar essa memória. A partir do momento que você tira a carga emocional, o medo que está envolvido naquela memória, a gente vai desfazendo memória por memória. Você consegue mudar esse padrão, mudar essa programação e assumir uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes você nem lembra como é que você era antes. Você nem sente que mudou. Você fala assim, não mudou nada. Eu sempre fui assim. Depois de mais de um ano implementando pessoalmente em centenas de pessoas esse processo, eu criei uma metodologia, um passo a passo. Passo a passo que eu chamei de saída. A sua saída para o medo. Que a gente faz o processo que eu fiz com alguns dos meninos que estão aqui, o processo que a gente fez com a Juliana, o processo que eu fiz comigo. Primeiro, você vai se situar. Você vai identificar qual que é o seu momento atual. Qual que é o seu ponto inicial. Quais são os seus sabotadores? Quais são as crenças limitantes? Quais são as forças que estão agindo diretamente em você, impedindo que você tenha os resultados que você gostaria? Depois que você situou, depois que você conseguiu identificar esses pontos, a gente vai passar para o segundo passo, que é alterar. A gente vai ver quais são as situações e a gente vai alterar. E o que é mais interessante? Muitos aqui já passaram por esse processo. Só que a nossa mente, ela está sempre em evolução. E quando a gente resolve uma coisa, adivinha, a gente descobre que tem outra para a gente chegar no próximo nível. Cada vez que você vem e melhora uma coisa, aparece uma nova. Primeiro eu descobri a competição. Não é, Aya? Tô mentindo? Primeiro eu descobri o medo da competição, o problema de competição com os meus irmãos. Depois eu descobri a culpa que eu carregava do meu pai. Da competição para a culpa, o meu faturamento quadruplicou. Primeiro da competição, meu faturamento multiplicou por 6, 5, 6 por ano. Depois quadruplicou. E eu tô sempre em busca de qual que é o próximo passo, qual que é a próxima chave que eu preciso virar para poder crescer. O situar, ele vai trabalhar tanto... O situar é você entender, se situar no ambiente, entender, fazer um diagnóstico ali. Entender quais são as crenças, as emoções, quais são os padrões, os medos que estão te parando. Depois você vai alterar. Depois você vai impactar. O que é o impactar? A gente vai reforçar as crenças positivas. A partir do momento que eu tiro o meu porteiro, Severino, da jogada e eu altero, eu estou alterando uma rede neural, eu estou alterando uma sinapse. O que eu preciso fazer? Eu preciso reforçar aquilo ali. Eu reforço isso através de impacto. Impacto emocional. Impacto de afirmações positivas para que aquela rede seja fortalecida. Depois eu venho e decido. A decisão aqui, na verdade, o que ela é? Ela é o alinhamento dos meus desejos racionais com a dor e o prazer. Porque, gente, vai doer. Todo novo aprendizado dói.
Quando você foi aprender a andar, você caía, doía. Só que você tinha a sua mãe passando a mão na cabeça e falando, não, meu filho, isso é normal, vai lá, anda, moleque. Aprende a andar logo pra eu me ver livre de você. Quando você foi aprender a falar, você falava tudo errado. Mas os pais falavam assim, nossa, que gracinha, coisa mais linda. Ai, que coisa gostosa. Eles incentivavam. Só que foi passando o tempo, você começou a estudar. E você chegou na escola e errar começou a ser uma coisa ruim. Você perde ponto na prova. Você se acha burro, o povo te chama de burro, você se sente incompetente, incapaz. E aí errar começa a ser um problema. Só que fracassar faz parte do processo. Já dizia mestre Yoda, o fracasso é a melhor escola. Então, o que a gente vai fazer nesse passo, na decisão, é alinhar dor e prazer, associando dor a ficar parado e prazer a alcançar os seus objetivos. Para que o seu emocional e o seu racional estejam alinhados. E o último passo é agir. E agir aqui, o que vai acontecer? Quando você desbloquear, tirar os seus medos, você precisa dominar 4 forças que vão estar o tempo inteiro tentando te voltar para a programação anterior. 4 forças. Você, as outras pessoas, o dinheiro e o tempo. São 4 forças que vão estar o tempo inteiro agindo ali contra você, para que você volte ao seu padrão. Então, o último passo é trabalhar para desenvolver as competências para você lidar com você mesmo, com o tempo, com o dinheiro, com as outras pessoas.